Você quer tirar o seu filho do sofá? Quer tirar o seu filho da frente das telas? Ele fica demais nas telas, nos joguinhos, e você quer fazer ele se movimentar mais? Então vem comigo nesse vídeo, porque nesse vídeo eu vou falar como que você pode fazer o seu filho se movimentar mais. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui comigo mais uma vez. Lembra, há um tempo atrás, que era o maior choreiro quando a mãe, o pai, chamava a gente: menino, vem pra dentro, vem tomar banho, vem comer, chega, acabou a brincadeira? E a gente chorava e queria conversar e queria continuar a ficar mais, tentava de todas as formas, e hoje é o contrário. Se você fala para o seu filho sair para fora para brincar e brincar no quintal, é um choreiro para ficar dentro de casa grudado nas telas, nos joguinhos, nos vídeos, nos desenhos. Eu entendo que hoje, na nossa era, não é seguro como era antigamente, em que a gente podia brincar na rua, enquanto as mães ficavam lá, sentadas conversando, a gente correndo, brincando. Tinha essa liberdade, tinha um pouco mais de segurança. Concordo com isso, que hoje a gente não tem segurança para permitir com que as crianças brinquem na rua. E também a correria dos pais, tanto mãe quanto pai, com o seu dia a dia, afazeres, trabalho, também faz com que as crianças fiquem mais enclausuradas, porque não se tem muito tempo, então eles acabam tendo que pagar o pato por isso. Mas será que até que ponto isso tem valido a pena para a saúde das nossas crianças pequenas? Até que ponto tudo isso é realmente verdade, ou nós adultos que não estamos nos organizando melhor para proporcionar mais movimento para as nossas crianças diariamente? Será mesmo que é a insegurança e que são os afazeres, a correria, que são os empecilhos? Ou será que somos nós mesmos que não estamos valorizando isso para o desenvolvimento das nossas crianças pequenas? A proposta do meu vídeo não é apontar o dedo para você e falar que você é o culpado. Longe disso. A proposta do meu vídeo é trazer um alerta de quão é importante o movimento para o desenvolvimento saudável das nossas crianças na primeira infância. Porque aqui no meu canal eu falo sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, então o meu foco vão ser crianças pequenas que estão na primeira infância. Então esse vídeo vai ser para trazer para você a importância disso, para que você leve em conta e reavalie na sua realidade mudanças, e vou deixar algumas sugestões simples que são possíveis de você realizar para que o teu filho tenha mais movimento na vida dele, mesmo com todos esses fatores que são empecilhos para a nossa vida, como eu já disse, a falta de segurança e a questão da nossa correria do dia a dia. E aí você analisa de acordo com a sua realidade. Então eu estou aqui nesse vídeo para te auxiliar, para trazer ferramentas para te auxiliar, e não aqui para apontar o dedo para você. Então, o cenário que temos hoje na nossa realidade é que cada vez menos as crianças estão se movimentando, correndo, explorando, e elas estão cada vez mais enclausuradas em casa, na sala, no seu quarto, lá na frente das telas, hipnotizadas com tanta hiperestimulação que as telas trazem para elas. Além do que, aquela criança que é rara, mas que ainda existe hoje em dia, que explora, aquela criança do movimento, que não para quieta, ela tem sido vista como uma criança doente. É uma criança que não é normal. Tem alguma coisa errada com essa criança. Está sendo normalizado. A criança quietinha, apática, que fica lá e obedece tudo, que é boazinha, que não dá nenhum trabalho. Está sendo normalizado esse tipo de criança. E tem alguma coisa errada, gente, nisso. Criança foi feito para fazer criancice. Criança foi feito para dar trabalho. Foi feita para fazer bagunça. Afinal, eles são seres que estão em evolução, que estão em desenvolvimento neurológico. Eles não têm domínio racional nenhum. Eles não têm freio inibitório. O cérebro deles está em formação. Como que eles vão ter isso? E nós estamos adoecendo as nossas crianças. Estamos medicamentando as nossas crianças para que elas fiquem quietas, não se movam, não se mexam, fiquem realmente ali como um abajur, paradinha, só fazendo aquilo que a gente quer e sendo boazinhas. Tem alguma coisa errada. Nós estamos acabando com a primeira infância das nossas crianças. Desculpa
se é muito pesado tudo que eu falei para vocês, mas eu precisava falar isso. Em favor das crianças que precisam de socorro. Alguém tem que olhar para elas. E a proposta do meu canal aqui é essa. É mostrar para você como que as fases de desenvolvimento acontecem para que fique mais fácil para você sabendo o que é aquilo que está acontecendo com o seu filho, você lidar com aquela fase. Porque muitas vezes a gente fica perdido porque a gente não sabe a causa, a gente não sabe o que está acontecendo. E quando nós sabemos o que é aquilo, fica mais fácil da gente parar, raciocinar e falar, que estratégia que eu posso usar para melhorar isso daqui? O que eu posso fazer? Concorda comigo? Para tudo na vida, que a gente tem alguma dificuldade, quando a gente conhece a causa, conhece a situação, fica mais fácil a gente lidar com aquilo. Essa é a proposta. E por isso que eu desabafei aí com vocês e trouxe essa questão, porque é urgente, é muito urgente. As nossas crianças precisam de socorro e nós podemos fazer isso por elas. Então, pensando em tudo isso, eu resolvi trazer esse conteúdo. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da importância do movimento para o desenvolvimento da criança. E não é só o físico dela que vai ser beneficiado, todos os aspectos de desenvolvimento dessa criança vão ser beneficiados por meio do movimentar, fazer atividade física, exercício físico. E vou deixar sugestões para vocês de coisas que vocês podem fazer para melhorar a quantidade de movimento no dia a dia do seu filho. Por que é importante se mexer, movimentar, praticar atividade física, exercício físico? Primeiro, porque a criança aprende por meio do corpo. Primeiro, o seu filho precisa ter domínio do próprio corpo. Ele precisa aprender a dominar esse corpinho para que então ele possa dominar algo fora dele. Por exemplo, que ele possa aprender a andar de bicicleta, a chutar uma bola, a escrever, a colocar uma roupa, a tirar uma roupa, a comer sozinho, caminhar, a correr, a sentar, a estudar. Então, inicialmente, essa criança precisa ter o domínio do seu corpo, senão ela vai ter dificuldade para aprender as habilidades que ela precisa aprender na vida diária, na vida comum, conforme ela vai crescendo. E uma das grandes dificuldades que as crianças têm lá na escola é porque muitas delas não dominam o próprio corpo. E o problema está ali, e não que ela tenha uma dificuldade neurológica, alguma dificuldade cognitiva para aprender. Então, sempre a gente precisa olhar para o corpo dessa criança inicialmente. Segundo motivo do porquê a criança precisa se movimentar. Porque se movimentar cansa, se movimentar gasta energia. Então, se você já tem uma criança que tem predisposição para a agitação, se ela tiver uma prática regular de atividade física, exercício físico na vida dela, isso vai fazer com que ela canse, com que ela gaste essa energia que ela tem ali acumulada. Lembra que ela é uma criança? Lembra que ela está em evolução? Então, gente, ela tem células novas que estão louquinhas para se mexer. Então, querendo conhecer tudo, mexer em tudo. Por isso que criança não para. Por isso que para nós, criança é bagunceira. Isso é ser criança. Criança faz criancice. Então, o segundo motivo é porque ela vai gastar energia, ela vai cansar. E isso vai ser bom para o seu corpo, para trazer esse descanso que ela precisa, vai ser bom para a sua mente e para trazer um equilíbrio para as suas emoções. Terceiro fator, porque o corpo humano foi feito para estar em movimento. O corpo humano não foi feito para ficar parado. Você deve ter algumas dores no seu corpo. Sabia que muitas dessas dores, se não todas elas, são por falta de movimento na sua vida? Seu corpo não foi feito para ficar parado, assim como o corpo da criança. Não tem como uma criança pequena não mexer nas coisas, ela vai mexer, é instinto dela, está no seu DNA. Todos nós temos isso e a criança tem mais do que nós. Então esse corpo precisa se movimentar. Qual o impacto de seus hábitos de movimentação diários para a saúde do seu filho? Você concorda comigo que não adianta a gente cobrar algo de alguém se nós não damos o exemplo disso?
A mesma coisa é com a criança. Não adianta você querer que o seu filho se movimenta se ele não vê isso em você. Então, o seu hábito de movimentação, o seu hábito de fazer um esporte, uma atividade física, um exercício físico, um movimento diariamente é um baita de um exemplo e de um estimulador para o seu filho. Porque na primeira infância, quem são as pessoas que a criança vai olhar como referência para a vida dela? O pai e a mãe delas. Eles são referências de vida, de desenvolvimento para eles, para todos os aspectos da vida dessa criança. Então você precisa dar exemplo se movimentando. Você precisa dar exemplo de uma alimentação saudável. Não adianta você cobrar que seu filho coma bem se ele não vê isso no seu prato na hora que vocês estão almoçando. Se ele vê que você não tem hábitos saudáveis, regulares. Não adianta você cobrar dele se você não dá um exemplo, porque ele fica pensando assim, uai, tá falando pra mim isso, mas faz diferente? As coisas não se conectam. Entendam que na primeira infância a criança vai aprender muito mais por aquilo que ela vê do que por aquilo que ela ouve. Então tudo que você faz tem mais impacto na vida do seu filho do que a sua fala. Porque ele todos os dias está aprendendo com o seu comportamento diante dele. Então dê exemplo para o seu filho. Pratique alguma atividade física, algum exercício físico, enfim, se mexa, se movimente, para que o seu filho se espelhe em você, para que ele faça isso com ele mesmo. Você tenha bons hábitos alimentares para que o seu filho também faça isso. Agora eu vou deixar 4 dicas para te ajudar a fazer com que o seu filho se movimente mais. A primeira dica é o quintal. Se você tem um quintal, o que não é raro hoje em dia, né? Hoje em dia os quintais aí estão cada vez menores e tem gente que não tem quintal. Mas se você tem um quintal, valoriza isso para o teu filho. Deixa esse quintal limpo, organizado, sem nenhum perigo, para que o seu filho possa ficar lá brincando e explorando e dê possibilidades para que o seu filho possa brincar nesse quintal, que seja um quintal convidativo, seguro. Se você quiser colocar algumas coisas ali para chamar a atenção dele, deixar um espaço legal para ele poder andar de bicicleta, colocar um pula-pula, coloque, mas isso não é necessário. Só o fato de ter um espaço convidativo, bonito, cuidado e seguro já é ótimo para chamar a atenção da criança. E aí você tem que fazer esforços para levar o seu filho lá. Porque você está partindo da questão de que ele não se movimenta muito, né? Acredito que se você está assistindo esse vídeo é porque você está com dificuldade de movimento na vida do teu filho. Então quer dizer que ele não movimenta muito, que ele não gosta. Então você vai precisar se esforçar e convidar ele para brincar lá nesse quintal. Você vai fazer algumas coisas inicialmente para chamar ele, até que isso se torne um hábito para ele de brincar nesse quintal. Aqui no meu canal eu tenho esse vídeo que eu falo mais sobre isso e dou melhores detalhes para vocês sobre essa questão do quintal para chamar a atenção da criança para ela brincar mais ao ar livre. E tem outras dicas sobre isso também. Dica 2. Em vez de proibir, ensine. Sabe aquilo que a gente fica assim, mas eu tô protegendo ele, é para segurança dele. Vai tentar subir no sofá e aí você fica, não sobe aí não, você vai se machucar. Vai tentar fazer alguma coisa sozinho, não faça isso, você vai se machucar, você vai quebrar. Em vez de você proibir, ensina de forma segura como que essa criança pode fazer aquilo. Isso é movimento, gente. Isso é movimento corporal, isso é independência, isso é autonomia. A criança precisa ter isso, porque se você não ensinar, ele vai dar um jeito de fazer escondido. Então é melhor você estar sabendo o que está acontecendo, você ter segurança com isso e o seu filho saber fazer isso. Então ele tá afim de subir lá no sofá pequeno, ensina para ele como que ele pode fazer isso. Ele tá afim de ir lá pegar um copo e pegar água lá no bebedouro, ensina para ele como que ele pode fazer isso. Em vez de ficar proibindo, vai ser mais fácil e vai trazer menos risco para ele, porque de alguma forma ele vai dar um jeito de fazer. Lembra? Criança faz criancice. Terceira dica, o ambiente da casa ser favorável para movimentar, para o desenvolvimento motor. O que seria isso? Esse ambiente da casa precisa ser preparado para ter uma criança pequena,
Não adianta você encher a sua casa de decoração, linda, bela e maravilhosa, mas ela não é nem um pouco funcional para uma criança pequena. Então deixe as coisas que o seu filho precisa à disposição dele para que ele aprenda a cuidar de si mesmo, que ele tenha independência, que ele vá lá e pegue quando ele precisar, que ele saiba devolver na onde ele pegou, porque não adianta deixar só disponível para ele pegar e ele fazer aquele auê e depois alguém lá e resolver para ele o problema. Não, a bagunça que ele fez, ele organiza também. Eu sou super favorável a isso. Esse negócio que a criança faz e acontece e depois fica lá, não, a gente também não está ensinando, né? Claro que não precisa ser aquele carrasco, né? A gente precisa ensinar. Lembra, é uma criança pequena em desenvolvimento neurológico, em desenvolvimento físico, ela precisa ser ensinada. Ela não veio sabendo das coisas. Eu sei, eu sou adulto, eu sou racional, eu ensino. Então deixa essa casa favorável para essa criança. Tira por enquanto essas coisas de decoração. Daqui a um tempo, gente, a primeira infância só dura 6 anos. Na verdade, até mais ou menos aí uns 4 anos, 5 anos, essa criança já vai saber lidar melhor com as coisas e você vai poder voltar a essas coisas de decoração, vai poder deixar a sua casa um pouquinho mais bonita, organizada, mas por enquanto que ela seja mais funcional para todos da casa, não só para o teu filho, né? Mas para todos da casa. Então deixe esse ambiente da casa mais favorável para o desenvolvimento do seu filho, com acesso para que ele seja independente, para que ele seja autônomo. Aqui no meu canal eu tenho vídeos que eu falo sobre isso e eu vou deixar todos esses vídeos que eu tô falando para vocês, eu vou deixar o link deles na descrição para vocês conferirem depois, tá? E aí tem essa playlist aqui, que eu vou deixar o link dela, que fala mais sobre isso, sobre o ambiente da casa, sobre essa questão de organização com mais detalhe. Mas a grosso modo, o ser um ambiente favorável é deixar as coisas mais disponíveis para a criança, para que ela possa se virar sozinha. E isso é se movimentar. Não ela ficar lá no sofá, no joguinho, ah, quero água. Aí alguém aparece com um copo de água e dá pra ela. Você quer água? Levanta, pega o copo, pega a sua água, bebe, devolve na onde tem que devolver esse copo e volta pro seu joguinho, né? Ou sai desse joguinho que vai fazer outra coisa. Mas que essa criança não fique ali só recebendo tudo, né? Mas que ela participe também. Isso é ser um ambiente favorável. Quarta dica. Eu coloquei de dia do amigo, mas você pode dar o nome que você quiser. Que tal você pegar um amiguinho e trazer? Principalmente aquelas famílias que são filhos únicos. Eles têm mais dificuldade, né, de brincar sozinho e tal. Então, procura dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, uma vezinha na semana, trazer um amiguinho e vai alternando esse amiguinho para que ele tenha alguém para poder brincar. Para que eles brinquem, correndo, explorando, ali naquele espaço que vocês deixou organizado com os brinquedos para que ele possa brincar. Ter alguém junto vai ajudar muito. Se ele tem irmãos, então facilita, gente. Dá uma organizada num ambiente mais bacana, legal. Faz uma pista de carrinhos lá para eles brincarem. Porque, gente, movimentar não é fazer a criança fazer musculação, fazer corrida, caminhada. Não. Movimentar na infância é brincar, é se mexer e brincar com o carrinho ali no chão. Você pode fazer uma pista lá no quintal para eles andarem com a bicicleta. Então, se são irmãos, né, se tem mais de um filho, dá uma vezinha na semana, né, uma organizada e uma brincadeira que chame a atenção para o movimento. Seja esse movimento que mexa todo o corpo ou que movimente as mãos, as pernas, mais ali sentado, mas que tenha movimento. Eu disse que seriam 4 dicas, né, gente? Mas eu me enganei, são 5. E a última é para você que tenha condição financeira para isso. Mas se você não tiver condição financeira, procura saber na sua cidade. Aqui na minha cidade pelo menos existe. Existem alguns lugares que oferecem gratuitamente algumas atividades esportivas para as crianças, de futebol, de natação, de balé. Procura saber. Se não é gratuita, é com um valor mais em conta. E se você tem condição de pagar, coloque o seu filho em alguma prática de atividade esportiva. Pode ser uma dança, pode ser um esporte. Se ele se identifica com alguma coisa de academia, um treino funcional, coloca, né? Mas o legal é você procurar alguma modalidade esportiva aí, de movimento, de atividade física, de exercício, que o seu filho goste, que ele se identifique.
Não vá querer transformar o sonho da sua vida de ser um jogador de futebol colocando o seu filho para fazer um futebol, porque ele vai começar a odiar. Essa é a palavra. Ele vai começar a odiar exercício físico porque você fez isso com ele. Então, veja o que ele gosta, conversa com ele, o que ele gosta e procura e coloca ele em alguma escolinha de natação, de balé, de futebol, de lutas, de dança, enfim, tem N possibilidades. E para encerrar esse vídeo, eu quero falar para vocês sobre a importância do exercício físico, da atividade física, do movimento, do estar em ação para o desenvolvimento da saúde mental e emocional das nossas crianças. Por que eu estou falando isso? Porque hoje se tornou normal nós termos crianças com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. Tornou-se normal. E, gente, a gente está tendo isso na primeira infância. A gente está tendo crianças assim. Então, quando você tem essa prática regular na vida do teu filho, você dá benefícios para o seu filho, não só para o seu desenvolvimento físico e motor, mas também para a saúde mental e emocional, para o equilíbrio emocional que a gente tanto procura hoje em dia, né? A tal da inteligência emocional aí que a gente fala muito. Só fazendo essa prática de atividade, de exercício físico regular na vida. Há inúmeras pesquisas, estudos que foram feitos que eles viram sobre esses benefícios aí, não só para a questão física, como mental e emocional das crianças. O exercício físico, ele aumenta uma questão do nosso cérebro de função executiva e de controle inibitório, que é a capacidade nossa de, por exemplo, eu tô lendo um livro e em volta de mim tá um barulhão, outras coisas acontecendo, mas eu me controlo para ter atenção e foco ali. E a criança não tem isso ainda desenvolvido. Por quê? Porque o cérebro dela ainda está em formação. E é nessa parte do cérebro, córtex pré-frontal, que isso é formado. E é outra coisa ainda, isso só lá para 18, mas termina lá para 23, 25 anos. Então, demora muito tempo, né? Por isso a questão da maioridade, porque essa parte aqui é o que, digamos, que é o que nos dá o juízo, digamos assim. Então, a prática regular de atividade, de movimentos, mesmo que seja com o seu filho o dia inteiro brinque, andando de bicicleta, correr pega-pega, brincando no parquinho, escorregador, mesmo que seja isso, ainda assim há benefícios para a saúde mental e emocional do seu filho. E aí isso vai ajudar o seu filho nessa manutenção de ter foco e concentração nas coisas. E melhora também a memória de trabalho, que auxilia a criança no aprendizado, e também a flexibilidade cognitiva. Vamos dizer assim que é a capacidade de pensar fora da caixinha. E melhora também a memória de trabalho, que vai auxiliar essa criança no aprendizado. Além também de melhorar a flexibilidade cognitiva, a capacidade de pensar fora da caixa, a capacidade da criança pensar em resoluções de problemas para alguma situação, né? Resolução de problemas de acordo com a idade dela. Por exemplo, a roda do carro saiu, desencaixou, aquilo é um problema. Então, como que ela vai usar o cérebro para pensar como que ela pode arrumar aquilo que estragou? Isso quer dizer que vai contribuir para que essas crianças sejam menos impulsivas e mais focadas, o que vai ajudar elas no aprendizado lá na escola e também no dia a dia dela. Isso vai auxiliar lá no cérebro, lá na mente dessa criança. Além do que, essa prática regular de atividade física, de exercício físico, de movimento, de brincadeira, vai promover o equilíbrio das emoções, o controle de estresse, de ter um bem-estar, se sentir melhor. Isso regula a criança. Movimento, entendam isso, que movimentar, a criança estar em movimento é uma regulação para elas, para todas as crianças. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo e agora eu quero que você me conta lá nos comentários qual estratégia que você tem usado para fazer com que o seu filho movimente mais diariamente. E se eu te ajudei de alguma forma, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixe seu like. E se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, já se inscreve no meu canal porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!